escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Por isso nós te adoraremos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu esse é quem tu és, esse é quem poderoso, grandioso, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. Ainda de olhos fechados, declare quem é Deus. Declare o que Ele representa, declare. Tu és Deus de promessas, Deus de milagres. Tu és, Senhor Deus, Pai, caminho diante da tristeza. Tu és caminho diante da dificuldade. Tu és, Senhor Deus, caminho, Senhor Deus, quando as portas se fecham. Por quê? Porque o Senhor é aquele que vai à frente, Deus. Tu és Deus de promessa, Tu és Deus de milagres. Nos faça crer assim todos os dias. Nos faça confiar, Pai, no Senhor, Deus, todos os dias. Porque queremos, Senhor Deus, como louvamos, ao Teu nome engrandecer. Oh Deus, queremos, Senhor Deus, e agradecer todos os dias, Senhor, por todo o Teu amor que tem nos alcançado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Não sei qual possa ser a sua necessidade nesse dia. Não sei qual possa ser a sua necessidade nesse momento. Mas precisamos crer que Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele é caminhos quando já não se tem mais caminhos. Ele é caminho. Quando fecha o caminho diante do povo de Israel, diante do Mar Vermelho, Deus abriu o caminho. Deus abriu o caminho para as tribos entrarem na terra que Ele havia prometido. Deus abriu o caminho. Deus abre caminho. Deus faz o milagre quando nós cremos nele. Confia no Senhor. A gente tem acho que é um salmo, né? Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o quê? E o mais Ele fará. Não é que Ele fará, Ele vai fazer mais do que você espera. Fazer mais do que você está na expectativa aí. Então o segredo é confiar e entregar os caminhos ao Senhor. Você pode se assentar por um minuto. Muito bom estar aqui.
tanto com os irmãos presentes, como com os irmãos que estão nos acompanhando aí, pelo nosso culto ao vivo. Muito bom estar aqui. Eu queria chegar aqui já agradecendo esse mês, graças a Deus, chegaram várias ofertas para nós, para a mesa do amor, estamos abastecidos, e gostaria de acionar tanto os irmãos da igreja quanto a nossa liderança, a observar diante, do seu povo, diante aqueles que você realmente está perto, alguém que está com alguma necessidade. Não espere a pessoa manifestar a necessidade. Se você identificou, o pastor Maninho foi muito assertivo aqui semana passada, alguém que está desempregado, é óbvio que ele vai passar por alguma dificuldade. Então, se você sabe que tem alguém nesse momento passando por isso, chegue lá, leve amor, leve uma palavra, leve uma oração, e mostre ali que nós estamos juntos. Você sempre fala, estamos juntos. Então, mostra lá que estamos juntos. Eu tenho só pedido para os líderes fazer o direcionamento, porque isso ajuda muito a comunhão da igreja. Então, se você conhece alguém, quero fazer esse pedido especial aí, desse dia para você. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 115. Salmo 115, versículo 4. Quero trazer uma palavra de inspiração ao seu coração, quero trazer algo da parte de Deus para a sua vida agora. E meus devocionais têm sido muito confrontadores, E Deus me levou a esse texto. E o título desse salmo é Honras somente a Deus. Honras somente a quem, irmãos? Honras somente a Deus. Salmo 115. Então, lá no versículo 4, o salmista vai escrever: prata e ouro são os ídolos deles. O salmista está falando de alguém. O salmista está falando de um público. Então ele está falando, prata e ouro são ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e o quantos neles confiam. 9. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. E meditando nessa palavra, em especial para esse momento de contribuições, algumas verdades, elas explodiram no meu coração. Primeiro que fica muito claro aqui, qual era a natureza dos ídolos. A natureza dos ídolos aqui eram ouro e prata. As pessoas faziam ídolos desses materiais. Por quê? O que chama mais a atenção do homem do que a riqueza? O que chama mais a atenção do homem do que aquilo que pode lhe passar uma espécie de confiança? Então muitas vezes nós temos confiado, e dado às vezes honra a materiais que nada tem vida, porque ele vai falar, tem boca mas não falam, tem mão mas não apalpam, não faz nada. Então essa palavra, irmãos, ela me encheu, porque se nós temos um ídolo, nós queremos nos parecer com ele, sim ou não? Quando você admira alguém, quando você admira um jogador de futebol, quando você admira um ator, quando você admira uma pessoa de Deus, os irmãos sabem, eu admiro, eu estava pensando até isso esses dias, porque é tão difícil manter relacionamentos, ao decorrer dos anos. Eu estava pensando, o que mais me liga ao meu pastor é a minha admiração que eu tenho por ele. O que mais me liga à minha esposa, tivemos um culto de casais aqui na sexta, é a minha admiração por ela. Quando eu admiro alguém, não é doloroso fazer coisas para estar perto, fazer coisas para ser agradável, fazer coisas para expressar gestos de amor. Então, uma criança, eu lembro na Copa do Mundo aí, acho que foi de 2002, que Ronaldo Fenômeno cortou o cabelo igual o Cascão, quem lembra? E um monte de menino foi e fez o quê? Cortou o cabelo igual do Cascão.
Então Deus falou muito forte no meu coração, Ele falou bem assim: Rodrigo, você de fato quer se parecer comigo? Porque o versículo ele fala assim: tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. É óbvio que nós não vamos fazer Deus, mas se escolhermos viver Deus todos os dias, e se escolhermos viver da palavra todos os dias, e se escolhermos todos os dias nos expor a louvores, nos expor a orações, nos expor às práticas que Jesus tinha, prática de um tempo a sós com Deus, prática de estar com os discípulos, prática de atender a sociedade, prática de ser generoso. Quer se parecer com Deus? Faça o que Jesus fez. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu escrevi algumas coisas, uma delas Deus falou: quer se parecer comigo? Seja generoso. Seja generoso com o seu tempo. Seja generoso com a sua atenção. Seja generoso com os seus ouvidos. Seja generoso com os seus ombros. Seja generoso com os seus pés, Rodrigo, indo aonde eu quero que você vá. Seja generoso assentando-se aonde eu quero que você se assente. Generosidade não é só dar recurso. Generosidade é dar do nosso tempo. Generosidade é darmos, do nosso intelecto, como o apóstolo Paulo deu do intelecto dele. O apóstolo Paulo, ele não é à toa o maior escritor do Novo Testamento. É por quê? Porque ele tinha realmente uma inteligência. Lembra-se que os outros discípulos, alguns deles eram indoutos, eles não escreviam. Olha que incrível, Pedro, chamado de indouto, escreve ainda algumas cartas também. Olha como Deus é maravilhoso. Não tem essa coisa de que um é maior e o outro é menor, não. Caminhamos na medida das nossas riquezas, caminhamos na medida daquilo que possuímos. Isso é o que nós possuímos. Passar na verdade ser o que é de Deus. Então vamos possuir na verdade tudo o que Deus tem, porque vamos nos tornar semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. E aí cantamos aqui, sobre confiança no Senhor. E é engraçado, o resultado de se tornar semelhante a Deus é que vamos confiar mais nele. E aí fala assim: Israel, olha só, confia no Senhor, Ele é o seu amparo. Amparo fala de quê, irmãos? Amparo fala de ajuda. Amparo fala de consolo. Amparo fala de socorro. Amparo fala disso. Então, quando nós, irmãos, amparamos aos necessitados, quando nós amparamos, e contribuímos com o trabalho de Deus, nós de fato, irmãos, estamos experimentando do amparo de Deus nas nossas vidas. E ele fala: e Ele é o seu escudo. E outro texto que Deus falou muito forte no meu coração é Mateus 10. Mateus 10, versículo 41. Na verdade, o 42 eu vou só citar, não precisa abrir. Lá vai falar assim: quem recebe um profeta, ou quem honra um profeta, no caráter de profeta, recebe a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, recebe a recompensa do justo. E quem recebe um desses pequeninos, meus discípulos, recebe a mim. Porque se você pegar lá, Mateus 10, 40, 41, 42, Jesus ele vem numa progressão. Ele vem falando como nós recebemos a Ele. Recebemos a Ele quando recebemos um profeta. O que um profeta faz? Proclama a palavra de Deus. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos o profeta. E quando ele cita um desses pequeninos, ele está citando os seus discípulos. E não deveria, ser escândalo para ninguém, Quando a gente supra a igreja do Senhor, nós suprimos os profetas e os discípulos do Senhor. Nós suprimos de recurso, recurso, para que a obra continue sendo feita, para que a obra avance. Agora o lindo é você ver num texto citado por Jesus, que quando você recebe a palavra do profeta, dizendo, vamos pegar Malaquias, esquece pastor Rodrigo, traga todo o tesouro à casa do Senhor, para que a sua despensa transborde. Quando você recebe aquela palavra e fala: opa, essa palavra é para mim praticar, você vai receber o resultado da palavra, que é o seu celeiro abundante, transbordante. Agora imagina quando é Jesus falando, é Jesus que está falando aqui. Se confiarmos no Senhor,
Ele vai ser o nosso amparo e o nosso escudo. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar para que essa palavra ganhe vida em você. Tem tudo a ver com confiança. Não tem como eu falar para você que existe um relacionamento avante com Deus sem uma confiança profunda que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas riquezas. Se Deus te pediu, irmão, eu tenho algumas práticas com o Senhor. Se Deus me pede algo, eu naquele momento eu destino o que Ele está me pedindo. Só que eu prontamente eu busco formas de praticar o que Ele me pediu. Deveria ser esse nosso coração em Deus. Não estou falando somente na área das ofertas. É óbvio que em algum momento Deus vai tocar no seu coração e falar assim, ó, faz uma oferta. Eu creio que Deus vai, porque já fez comigo. E eu já colhi os resultados de dar uma assistência que Deus me pediu. Chegou num ponto, irmãos, de eu direcionar uma oferta para algo e Deus acertar até nos centavos. Já aconteceu comigo. Ampliou minha fé. Mas estou falando o seguinte, no meio da palavra, fala assim, eu quero me parecer contigo. E para você se parecer com Deus, se conforme a palavra dele. Você vai experimentar coisas nunca antes experimentadas. Feche seus olhos. Apresente seu coração ao Senhor. Apresente sua mente a Ele. É a palavra de Deus que realiza a sua obra de vida. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por olharmos para salmos como esse. E ao destrincharmos, Pai, e observarmos os elementos dele, percebemos, Senhor Deus, que o problema aqui, Pai, não é a idolatria. O problema aqui, Senhor, é a confiança depositada, Senhor, em outro lugar. Nos ensina, Deus, a depositar a nossa confiança no Senhor. Porque, Pai, quando confiamos no Senhor, nos aproximaremos com muito mais ousadia, nos aproximaremos, Pai, com muito mais entrega, nos aproximaremos, Pai, com muito mais liberdade. Eu tenho a certeza que será impossível não nos parecermos contigo, será impossível, Deus, não manifestar a generosidade que o Senhor manifestou, generosidade, Pai, de entrar nas casas, Senhor, e levar a palavra de vida, Pai, que o Senhor tinha, generosidade, Pai, de estender socorro para os doentes, generosidade, Pai, de levantar aqueles que não podiam andar, de dar vistas àqueles que não podiam ver. Pai, eu não consigo enxergar generosidade maior, Pai, do que uma vida totalmente confiada ao Senhor. Por isso, Pai, eu apresento, Deus, primeiramente a minha vida. Me ensina a confiar mais, me ensina, Senhor Deus, a descansar mais na tua palavra, me ensina, Senhor Deus, a sair do barco, Pai, quando tudo, Deus, está escuro, quando tudo está balançando. Me ensina a sair do barco, confiado na tua palavra que me fará andar sobre as águas, Pai. E Deus, me ajude a não depositar a minha vida naquilo que é passageiro, a não depositar a minha vida, Pai, naquilo que é prata, naquilo que é ouro, Pai, porque aquilo que é da terra vai ficar na terra, Senhor, mas aquilo que é de Deus, isso vai voltar para Deus, Pai. Que o meu espírito, Senhor, que seja totalmente, Pai, atento, conectado ao teu falar e ao teu querer, para que as minhas respostas, Pai, sejam muito mais confiantes, Pai, para o Senhor, Deus. Recebe, Pai, cada oferta nessa manhã. Recebe, Senhor Deus, cada coração, Deus, entregue para ser, Deus, um participante da tua obra, Senhor. Que haja, Senhor Deus, sempre recurso, Pai, na casa do Senhor, assim como desejamos que nunca falte o recurso nas nossas casas. É o que eu oro e agradeço ao Senhor, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade para entregar a sua oferta e receba tudo aquilo que Deus já preparou para você nesse dia. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
teu nome cresça, enche esse lugar, Enche esse lugar. apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluias. Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Graça e a paz, que você tenha realmente um tempo precioso, abençoado na presença do Senhor, né? Pode ficar à vontade, vocês que estão conosco aqui se assentando, aqueles que estão conosco, né, aí online, que o Senhor também te abençoe poderosamente aonde você estiver ouvindo essa palavra, né? Deus tem nos dado esse grande privilégio de podermos ministrar de diversas formas. Aleluias, aleluias. Muito bom, glória a Deus. O Senhor tem preparado para nós mais uma palavra, né? Deus é bom. Você pode dizer comigo, Deus é bom. Agora como uns bons cuiabanos, Deus é bom demais. Aleluia, né? Que bênção, Deus é muito bom, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós queremos compartilhar uma palavra, né, que é a palavra não duvide de si mesmo, não duvide de si mesmo. Essa é uma palavra que vem nos ajudar a vencer, né, essa chamada falsa identidade, uma falsa identidade. É interessante porque em algum momento nós devemos duvidar de nós mesmos. Eu estava preparando essa palavra e compartilhando ela, né, durante a semana, e estávamos falando sobre isso, né, como que eu posso não duvidar de mim mesmo e ao mesmo tempo duvidar de mim mesmo, né? Então há algumas coisas que nós devemos não duvidar, mas algumas coisas que nós devemos duvidar. Aí você vai entender isso que nós estamos compartilhando. Por quê? Porque quando nós vamos para os textos da palavra do Senhor, nós vamos ver que o inimigo tentou alguém. E ele tentou a quem? Ele tentou o próprio Jesus Cristo, quanto a quem ele era, quanto à sua identidade. Ora, se ele tentou a Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, com certeza ele vai também nos tentar quanto à nossa identidade de filhos de Deus. Ele vai nos tentar, nos fazendo duvidar, né, duvidar de nós mesmos. Veja o texto, nós não vamos ler todos, mas Mateus 4, de 1 a 11, nós vamos pegar só o 3 e o 6 desta leitura. Diz assim que o tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: se és o Filho de Deus. Estão entendendo? Essa expressão se, ou essa expressão do verbo será, não é? É muito parecida, né? Ele está dizendo assim, será que você é o Filho de Deus? Mas se você é, prova. E aí ele coloca as condições para o Senhor Jesus, né? Normalmente as condições que foram colocadas aqui para o Senhor Jesus, era que ele fizesse algo, é ou não é? Ó, pula deste monte, né? Faça isso, faça aquilo. Então, normalmente quando o inimigo está nos colocando em dúvida aquilo que nós somos, colocando em dúvida aquilo que Deus já nos disse que somos, ele vai usar expressões muito dissimuladas. Ele não chega já dizendo para você, ó, você é um cafajeste, né? Você é um desnorteado. Ele não chega para você, digamos assim, né, com palavras diretas. Normalmente ele vai chegar de maneira sutil. Ele vai chegar fazendo perguntas, não é? Ele vai colocando, a expressão que a gente usa, né? Ele vai colocando pulga atrás da sua orelha. Ele vai querendo minar você através de processos, nós chamamos isso de processos mentais, né? Que ele vai lançando um negocinho, ele vai lançando outro negocinho, e de uma coisa você leva para outra, você deduz outra coisa, e aí você presume outra coisa. Pior ambiente que existe é o ambiente da presunção. Ambiente da presunção. É ou não é? Nós temos alguns grupos de discipulado, e eu tenho alguns grupos de discipulado de pastores que funcionam somente online, porque são pastores de outras cidades, outros estados, fora daqui.
E um dia desses nós estávamos na nossa reunião, é um encontro, né, semanal, então é bem intenso. E aí nós estávamos no encontro e um dos colegas pastores não chegou, não avisou ninguém, não é? E aí um falou assim, o que aconteceu com ele? Será que ele desistiu? Será que ele desistiu de estar conosco? Será? E aí eu falei assim, queridos, não prejulguemos a ninguém. Não vamos presumir nada. Pelo contrário, vamos orar por esse irmão. E oramos por ele naquele momento. Um pouco antes de nós terminarmos aquele encontro, que era de 1h30, 2 horas, alguém falou, ele mandou uma mensagem lá no grupo. O que tinha acontecido com ele? Ele tinha sido assaltado à mão armada, né? Quando ele estava chegando no prédio da igreja para participar do encontro, da reunião. Alguém o abordou com uma arma, não é? E tomou seus bens, celular, essas coisas, e o dinheiro que ele tinha. E ele tinha, então, ido aonde? Ido até a delegacia lá fazer o boletim de ocorrência, todas aquelas coisas. E ele nem teve condição, porque ele estava sem o celular para falar, para expressar as dificuldades de onde ele estava. E depois que ele conseguiu arrumar comunicação. Vocês estão comigo, sim ou não? Às vezes a gente fica presumindo as coisas, e é horrível quando você presume. Porque quando você fica presumindo, o diabo ganha terreno na sua vida. Enquanto você fica duvidando, né, de quem você é e daquilo que Deus disse para você que você é, você vai realmente tendo problemas de se firmar. E é interessante que ele falou, olha, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele está mandando ele fazer algo. Depois no verso 6, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Eu estava pensando sobre isso e coloquei algumas frases para nós. Não duvide de quem você é. Então não duvide dos propósitos de Deus para você. Não duvide de ser quem Deus diz que você é. Não duvide das promessas de Deus para a sua vida. Não duvide que dias melhores virão. Amém? Dias melhores virão. E virão nesta terra ainda. E depois na eternidade para sempre, aonde já não vai ter mais dúvida, aonde não vai ter mais o tentador nos tentando, aonde nós vamos estar de maneira perene com o Senhor. Não duvide que o seu Criador lhe ama e está cuidando de você. Amém? O seu Criador lhe ama e está cuidando de você. Não duvide que a bondade e a misericórdia lhe seguirão todos os dias. Todos os dias, quando você amanhece, o Senhor renovou a bondade dele, o Senhor renovou a graça, o Senhor renovou a misericórdia, o Senhor renovou a compaixão dele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque você pode ter tido, né, entre aspas, um péssimo dia ontem, mas ele passou. Amém? E agora o Senhor renovou um novo dia para você. Não duvide disso. Não duvide que o Senhor é com você. Agora, só duvide de si mesmo quando pensamentos e sentimentos destrutivos a respeito de você quiserem povoar e dominar seu coração. Duvide de toda acusação mentirosa sobre sua identidade real. Alguns desses pontos acho que não estão no seu boletim. Perdão, né, irmãos? Você pode ir anotando aí para acrescentar. Duvide quando o impostor que vive em você tentar manipular seus sentimentos, roubando-lhe a segurança e a alegria de filho amado de Deus. Nós precisamos não duvidar de algumas coisas, mas duvidar de outras. Duvidar quando acusações vêm ao nosso coração, porque acusações não são de Deus. Nenhuma acusação é de Deus. Nenhuma acusação vem do Senhor. Do Senhor vem algumas coisas, nós vamos falar sobre isso, não é? Do Senhor vem, por exemplo, algo muito precioso que nós devemos aprender dele. Do Senhor vem disciplina, por exemplo, para as nossas vidas. A Bíblia diz assim, bem-aventurados, né? Felizes são vocês quando são disciplinados pelo Senhor. Porque o Senhor disciplina aquele que Ele ama. E se vocês, né, Hebreus 12, ele vai falar todo o capítulo sobre isso, e ele vai dizer, olha, se vocês estão sem disciplina, na verdade vocês não são filhos. Interessante isso. Estão comigo, sim ou não?
Nós vamos falar um pouco dessa luta que a gente tem quando a gente está em Cristo, dessa luta de uma identidade de filho de Deus e uma identidade de servo, né? Porque o servo, ele é chamado para fazer. O filho é chamado para ser, e depois que ele também faz. Olha que interessante. Então, ele é muito parecido com o servo, sim ou não? Porque ele também faz, mas ele faz com que identidade? A identidade de filho ou a identidade de servo? Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Porque alguns também paralisam quando a gente prega a mensagem do Evangelho, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vão ouvindo essa mensagem e eles vão chegando num ponto assim, que eu não tenho que fazer mais nada. Tipo assim, né? Deus já fez tudo por mim. É verdade, você não tem que fazer mais nada em relação à sua salvação, a não ser crer. Você não tem que fazer mais nada em relação ao que você é, a não ser se apropriar dessa identidade. Você não pode fazer nada em relação à sua obra redentiva, porque Deus já fez. Você não pode fazer nada, porque Ele disse, está consumado. Você não pode fazer nada sobre uma série de coisas. Mas como filho amado de Deus, você vai fazer muita coisa. Porque filhos voam, filhos avançam, filhos realmente, né? Eles conseguem ir muito mais longe do que servos. E é interessante porque filhos são abençoados e filhos são disciplinados, amém? Vamos pensar comigo aqui rapidamente sobre isso para a gente já entrar no texto, né? Eu estou fazendo uma introdução meio longa hoje, mas você tem lá o seu empregado e você tem o seu filho, certo? Quem você disciplina? Seu filho ou seu empregado? Seu filho, é verdade ou não é? Muitos pais têm até a liberdade de dar uma palmada, ainda que a lei da palmada, não sei se ela foi derrubada ou não, né, está aí para tentar atacar a gente, mas pais se preocupam e pais disciplinam filhos. Normalmente empregados, quando eles começam a errar muito com você, você não disciplina, você simplesmente o demite. Estão comigo, sim ou não? Você demite servos, mas você disciplina filhos. Estão comigo? Então, quando você é disciplinado pelo Senhor, aceite isso como algo precioso para a sua vida. Ele te trata como filho. Ele está te ajudando nesse processo de se tornar melhor ainda. Então, essa não compreensão de quem nós somos em Cristo é um inimigo que nos assedia todos os dias. Algumas perguntam, né? Quem nunca teve dificuldade com a sua identidade, com a sua autoimagem? Quem nunca se sentiu, às vezes, um inútil, sem valor ou profundamente rejeitado? Precisamos saber o que é uma verdadeira identidade, uma identidade real e uma falsa identidade, ou uma identidade adulterada, porque o pecado, ele adulterou, né? Ele desfigurou quem nós somos em Deus. Porque o Senhor, quando nos criou, Ele nos criou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Mas o pecado, né, ele entrou e foi destruindo isso. E nós ficamos com uma imagem, né, falsificada. Nós ficamos com uma imagem adulterada. E esse problema acompanha todo mundo. Somente quando nós recebemos a Cristo, recebemos a graça de Deus, é que Ele então restaura, renova, traz de volta a nossa identidade real, aquilo que nós somos como filho de Deus. E o que é a identidade falsa? É o terrível engano de achar que nosso valor está intrinsecamente ligado àquilo que fazemos e não naquilo que nós somos em Deus. É por isso que nós precisamos pregar essa mensagem, amém, amados e amadas? É por isso que nós temos que pregar essa mensagem ao mundo, para que o mundo saiba que eles não precisam, né, as pessoas não precisam viver como escravos dos fazeres, escravos de buscar qualquer significado só nas coisas, só em ter, só nisto, porque quando isto falta, não é, quando isso porventura é ameaçado, essas pessoas normalmente se destroem a si mesmos. Por quê? Porque elas não têm uma identidade baseada naquilo que ela é, porque na verdade elas ainda não são, elas são ainda essas identidades adulteradas, que não encontraram aquele que pode resgatar, curar, libertar, transformar e fazer tudo de novo, conforme 2 Coríntios diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
É muito importante nós ministrarmos a palavra para que o mundo saiba que tem uma coisa diferente, tem algo novo, tem algo especial para nós recebermos e vivermos da parte de Deus. É interessante porque Jesus, ele é tentado nisso que nós já falamos. E Jesus está o tempo todo respondendo e dizendo, olha, ele usa a própria palavra para tirar o diabo, tirar o ataque de Satanás. Por isso, é muito precioso, querido, querida, você ter muita firmeza na palavra de Deus. Você ter muita confiança na palavra de Deus. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. Por isso é importante você ler a palavra de Deus. Você ter devocionais. É muito simples caminhar na vida cristã. Basta somente você crer no Senhor, crer na sua palavra, buscar a Ele, pedir, que é a oração, né? Viver em comunhão com Ele e firmar a sua identidade em Cristo. É interessante, né, que Jesus, lá no texto de João 5, 16 a 18, diz a palavra que os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Trabalhando no sábado, trabalhando no dia de descanso. Eu acho tão radical isso, irmãos, eu acho tão radical, porque o Filho de Deus, aquele que tem propósito, aquele que tem missão, não é? O trabalho para ele não é uma mentalidade de servo ou de empregado. O trabalho para ele é normal, é parte da sua vida. Tanto é que Jesus aqui, ele está escandalizando os próprios judeus. Jesus tinha tanta liberdade quanto a sua identidade, que ele poderia descansar na segunda e trabalhar no sábado. Estão comigo, sim ou não? Porque para Jesus não tinha essa questão de que ele não podia fazer as coisas. Ele fazia porque ele era filho de Deus. Ele fazia porque ele tinha identidade real. Agora, você precisa entender isso, que o Senhor te chamou para ser filho de Deus. E uma vez que você é filho de Deus, você vai fazer, e isso não vai ser um peso para você. Para você. E eu já tenho ministrado isso tantas vezes aqui. Nós temos ministrado tantas vezes. E vamos continuar ministrando. Toda vez que algo virar um peso para você, toda vez que algo virar um desgaste para a sua vida, ore ao Senhor, repensa isso, porque isso não é bênção para a sua vida. Bênção para a sua vida é quando você levanta, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a sua atividade, quando você vai fazer qualquer coisa, você faça com alegria, você faça com prazer, você faça porque o Senhor te colocou ali. Você é um filho, uma filha amada, e você vai declarar, esse é o dia que o Senhor Deus fez, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar nele, e nós vamos para essa batalha, e o Senhor é conosco, o Senhor já foi na frente, e vai ser bênção. E você vai ver os sinais de Deus todos os momentos, porque você não separa a sua vida com Deus da sua vida secular. Aquele que está em Cristo não separa, aquele que está em Cristo, ele é um só, ele não são duas identidades, ele é uma identidade só, identidade de filho e de filha amados de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí ele avança, e aí eles tentaram então, né, matar Jesus, porque ele violava o sábado, mas além de violar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. É verdade que às vezes as pessoas que não têm a Jesus ou não entenderam essa mensagem da salvação, eles nos acham muito arrogantes, é ou não é? Eles nos acham às vezes vaidosos quando a gente diz, nós somos filhos amados, é ou não é? Deus nos ama. Deus nos abençoa, nós confiamos que Deus é o nosso Pai. Olha só, desde aquela época essa mensagem já causava escândalo. Estão comigo, sim ou não? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas essa mensagem aí não sei não, essa mensagem que você não precisa fazer nada para ser filho. É tão, vamos dizer assim, né, incoerente. Deixa eu perguntar para você, o que você precisou fazer para ser filho do seu pai e da sua mãe? Fala para mim. Cadê o mega meteoro,
né, que foi lá antes de nascer e definiu que era você e que mandou seu pai e sua mãe te fazer para que você se tornasse filho? Não conheço ninguém. Estão comigo, sim ou não? Porque a gente não pede para nascer, nós somos nascidos. Estão comigo? Não é você que determina que você é filho de Deus. Quem determina é seu pai, porque ele te criou. É ele que te criou. Só que a nossa identidade falsa, o que ela faz? Ela está o tempo todo lutando contra nós. E o mundo inteiro se levanta como se levantaram contra Jesus. Se levanta para quê? Para duvidar de quem você é. Para dizer, você é um arrogante. Você é um vaidoso. Como que você ousa dizer que Deus é seu próprio pai? Não é loucura? É o que eles estavam falando para Jesus. Como que você ousa dizer que Deus é o seu próprio pai? E pior, você ainda se faz igual a Deus. O pastor Rodrigo estava aqui nos compartilhando um pouco sobre isso, né? Que Deus tem falado com ele sobre o desejo no coração dele de ele ser igual a Deus. Quem pode se tornar igual a Deus são os filhos de Deus, amém? Não é assim que a gente fala? Tal pai, tal filho. É ou não é? Que seja assim, que assim seja. Posso ouvir um amém? Amém? Tal pai, tal filho. Glória a Deus. O inverso é mais difícil, né? Tal filho, tal pai já é mais complicado. Por isso que a gente está sempre afirmando: tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Pai de poder, filho com poder. Pai de glória, filho glorificado. Pai cheio de bênção, filho cheio de bênção. Estão comigo? Pai identificado, pai firme, pai eterno, filho de Deus, com identidade real para toda a eternidade, vive para sempre, não vive só agora. Tal pai, tal filho. E aí você vai ver essas acusações vindo contra você, e aí você se posiciona, porque você não tem mais dúvida de quem você é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é interessante porque no verso 19, né, que não está aí, ele vai dizer o seguinte, de João 5, ele fala assim que o filho só fazia aquilo que via o pai fazer. Ele não fazia nada daquilo que estava fora do pai. Acho que essa é uma das maiores crises da minha vida. E eu quero dizer que possivelmente possa ser a sua maior crise. Talvez não de todos, mas a minha maior crise é ouvir meu pai. Ouvir o que ele tem, ouvir o que ele quer para mim, ouvir o que ele diz que eu sou, ouvir qual que é o propósito dele, ouvir o que é para eu fazer nesse tempo, nessa hora. E aí depois que eu ouvir, aí eu só fazer aquilo que ele me pediu para fazer. Estão entendendo? Esse é o maior desafio. Mas essa é a coisa mais preciosa, porque aí quando você faz o que ele pediu para você fazer, você entra numa parceria santa, preciosa e maravilhosa. Agora, algumas considerações. A primeira dela, é verdade que a nossa geração é marcada pela falsa identidade. Nós somos a geração com maior índice de amor fundamental, ou de ausência de amor fundamental. Este amor é o que recebemos fundamentalmente através da família, dos pais em nossa infância. Essa parte é muito cruel, porque nós somos muito definidos, nós somos muito formados com base nisso. Por isso que nós precisamos, à medida que nós crescemos, ouvir essa palavra e crer nela. Ouvir essa palavra que, independentemente de que fomos rejeitados, de que fomos abandonados, que não recebemos todo aquele amor que Deus tinha para nós na nossa infância, que muitas vezes não fomos cuidados da maneira que deveríamos ser cuidados, que às vezes não fomos protegidos por aqueles que deveriam nos proteger, ficamos expostos à violência verbal, violência sexual, outros tipos de violência na nossa infância, que deturparam mais ainda, né, aquilo que era a nossa mentalidade já mexida e já ofuscada pelo pecado.
Então, quando nós começamos a crescer, nós começamos a reproduzir essas coisas nas nossas vidas, porque a nossa identidade, ela vai manifestar aquilo que nós vamos fazer. E à medida que nós somos expostos à mensagem da graça, à mensagem da salvação, sabe o que Deus vai fazendo? O Senhor vai resgatando e nós vamos voltando àquela identidade original. Amém? Aquela identidade do Adão e Eva no jardim do Éden. Você pode dizer um glória a Deus? Aquela identidade que ele olha e ele fala assim: nossa, que maravilha tudo isso aqui. Mas isso aqui não fui eu quem fiz, foi Deus que fez para mim, aleluias. A mim cabe desfrutar, a mim cabe zelar, não é? Porque era essa a função de Adão, né? Adão, ele só tinha a função de desfrutar e zelar, não é? Dar nomes, organizar, administrar com Deus, porque todos os dias Deus vinha para estar com ele, todos os dias ele tinha uma conversa com Deus. Todos os dias ele tinha uma mentoria divina, para contextualizar, né? Todos os dias ele tinha uma assessoria daquele que é o Criador. Eu fico pensando às vezes, né? Você tem lá um aparelho, né, celular, você trocou o aparelho, pegou um aparelho novo, e o aparelho veio cheio de novas funções. Aí você olha para ele, aí você fica procurando onde liga, meu Deus do céu, esse negócio. Aí você consegue ligar. Aí depois que você liga, você fala, você se atrapalha todo. Aí tem um manual, que pouca gente lê, né? Mas tem alguns que são criteriosos, vão ler o manual. E aí descobrem lá, né, as coisas, como que é por aqui, é por ali, é por aqui, é por ali. Mas é interessante porque esta semana, exatamente isso, nós estamos mudando, né, um celular lá em casa. Só que, né, o antigo celular era de uma fábrica, né, vamos dizer assim, uma fábrica. E aí, então, passou para outra. Aí eu estava com meu amigo conversando, falei, cara, e como que é isso? Ele falou assim, é um problema, que agora você tem que mudar não só o aparelho, tem que mudar a sua mente. Porque aquele aparelho lá que você usava, a ligação toda do botão era do lado esquerdo. Esse agora tudo é do lado direito. Ele falou, aquele lá você fazia para a direita, esse você faz para a esquerda. E ele foi me dizendo um monte de coisa. Mas sabe o que eu estava aprendendo com isso, queridos? É que quando o Senhor nos faz novos, há novas conexões. Amém? Há novo jeito de fazer as coisas. Há novas formas de você fazer as coisas. Mas para isso você precisa do quê? Você precisa do guia. Você precisa do manual. Você precisa da palavra de Deus. Amém? Ela é o seu guia. Mas também quando você, né, às vezes eu leio o manual e não consigo pegar todas as coisas. O que eu faço? Normalmente eu vou lá no site da empresa, é ou não é? E lá tem um vídeo explicando como que você faz algumas coisas. É chamado tutorial. Aí você assiste e fala, é assim. Por isso que Deus deixou aqui para nós, irmãos, a pregação da palavra. Deus deixou o discipulado. Deus deixou um monte de coisa para a gente entender algumas coisas que mesmo lendo o manual, sozinho, você às vezes não consegue pegar tudo. Estão comigo, sim ou não? Aí Deus, Ele nos dá de presente, né, esses vídeos tutoriais, que são as mensagens, as pregações da palavra, para esclarecer algumas coisas para nós. E é interessante porque Adão e Eva, eles tinham isso do próprio Pai, do próprio Criador. Deus tem para você, querido. Deus tem para você, querida. Pode ir para Ele. Na virada do dia, né? No caso deles lá era muito, muito interessante, porque era sempre ao meio-dia. Sempre ao meio-dia eles tinham aquela sessão com o Criador. Por isso que é importante também você ter um tipo de disciplina. O que é disciplina? Você ter um horário do seu dia para você parar, ouvir ao Pai. Isso não é um legalismo, estão comigo, sim ou não? Mas isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar. Você sabe que as pessoas que têm grande êxito, por exemplo, no esporte, é porque elas têm um determinado horário e dia para ela. Mesmo aqueles que são amadores, né, se eles conseguem ter uma
uma disciplina, eles vão conseguir avançar. É o que a Bíblia diz. Tenha uma disciplina, né, de encontrar-se com Deus diariamente. É interessante porque essa geração sem amor fundamental, né, Paulo vai falar aqui, descreve em 2 Timóteo, ele fala assim que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão o quê? Serão o quê, irmãos? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, às vezes eu leio esse quadro aqui, me dá um desânimo. Me dá um desânimo por quê? Porque durante muito tempo eu me encontrei nesse quadro. E de vez em quando alguma das coisas desse quadro aqui quer me visitar, quer me dominar. Né? O velho homem quer vir, mas aí eu preciso não duvidar daquilo que Deus está dizendo que eu sou. Eu preciso não duvidar daquilo que o Senhor está fazendo para mim. E ele vai dizer, Satanás se apoia exatamente aí, para ganhar espaço e destruir dia após dia quem nós verdadeiramente somos. Ele atua para nos manter debaixo de um espírito de servidão. Porque quando nós não temos essa base, nós buscamos cada vez mais nos superar para mostrar que temos algum valor e tentarmos combater o profundo sentimento de rejeição dentro de nós. Olha Êxodo 21:2. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Da casa da servidão. Meu amado, minha amada, você não é mais um escravo. Você não é mais para viver debaixo, né, de peso, de angústia e domínios do diabo, domínios mentais destrutivos que o diabo fez nesse tempo em que nós ficamos expostos ao pecado e expostos a todo tipo, né, de ataque na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos nos firmar em Deus, porque o Senhor nos tirou do Egito. Agora diga comigo, o Senhor não só me tirou do Egito, mas tirou o Egito de dentro de mim. Porque uma coisa é você ser tirado do mundo e vir para a igreja, mas você vem para Cristo e o mundo continua dentro de você o tempo todo, ainda manipulando você, ditando o que você vai fazer, né? Controlando a sua mente, controlando suas emoções, controlando, né, o que você vai fazer ou não no dia, controlando suas palavras, controlando seus pensamentos. Não era parecido com aquele povo do Egito? A luta deles durante 40 anos no deserto, qual que era? Era para tirar o Egito que ficou dentro deles. Eles já tinham saído do Egito, sim ou não? Eles já andavam com Deus, sim ou não? A graça de Deus já não estava presente todos os dias? Claro que estava. Durante o dia, com aquela nuvem maravilhosa, protegendo do sol escaldante. Não é assim que o Senhor te faz com você? Durante o dia, Ele te guarda, Ele te protege. E durante a noite, aquela luz brilhando, iluminando o seu caminho, para que você também não tivesse nenhum medo, porque a escuridão normalmente provoca medo. Não é? Você também vai ter do Senhor a provisão. Eles tinham maná todo dia, sim ou não? O Senhor derramava poção, o Senhor dava da bênção dele. E quando eles pediram, mesmo que com murmuração, eles pediram carne, porque queriam comer carne. Parece a gente, não é? Aqui que ama uma mistura, e sem carne não dá para comer. Não sei se a sua casa é assim, mas lá em casa eu sou assim, né? Nem tanto os demais, mas acho que fomos criados assim, né? A famosa mistura. Se não tiver uma proteína, ai, né? Então, os irmãos que estavam no deserto, a mesma coisa. Mas eles precisavam murmurar, queridos? Não! Eles podiam pedir, sim ou não? É completamente diferente quando você murmura e quando você pede. Eles podiam falar: ó, Moisés, fala com o papai aí, né? Esse manazinho é uma bênção. Mas manda uma proteína. Mas não,
Eles tinham um mundo dentro deles, eles tinham um Egito dentro deles. E aí o que eles falaram? Ah, lá no Egito a gente tinha carne, lá no Egito a gente comia. Mas tinha mesmo, irmãos? Tinha um resto, porque o principal era para o faraó e era para a escravidão. O imposto normalmente era de 50% para quem tinha autonomia. Só que os judeus não tinham autonomia, o judeu era escravo. O escravo ficava com as sobras. Eles não tinham boa carne, eles tinham sobras. E agora eles estão lembrando e eles estão murmurando, dizendo: ah, lá nós tínhamos melhor, lá era melhor. Essa é a estratégia do diabo. A estratégia do diabo é fazer você não enxergar o que você tem hoje. É o que nós falamos aqui domingo passado, não é? Aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Então nós precisamos ter e saber que nós temos. É o maná, glória a Deus. Amém? É o arroz e feijão, glória a Deus. Mas você pode falar: ó Senhor, queria uma proteína hoje. Manda aí, Senhor. E o Senhor vai mandar, glória a Deus. Porque Ele ama abençoar os seus filhos. Ele ama abençoar os seus filhos. Ele ama abençoar os seus filhos. Saiba disso. É só você pedir. Às vezes ficamos um pouco preocupados. Eu sei que muitos irmãos ficam preocupados, né? A carne está subindo demais. A inflação aumentou demais. O combustível aumentou demais. Muitas coisas aumentaram demais. Eu estava com um dos nossos pastores. A gente estava fazendo algumas coisas essa semana e nós estávamos conversando sobre isso, né? Ele falou assim: nossa, pastor, e vai baixar? Eu falei: olha, eu não tenho muita esperança que vai baixar, não. Não é? Há uns negócios que vêm e fica, é ou não é? Há uns negócios que vêm e permanecem lá em cima. Eu falei: eu acho que não vai baixar, não. Mas eu creio que o Senhor vai superabundar nas nossas vidas. Amém? No passado, na hiperinflação, o Senhor sempre cuidou de nós. Né? Nunca deixou faltar, o Senhor sempre proveu. Não é agora que tem uma inflação que nós não gostaríamos, que o Senhor vai deixar de ser. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se vai baixar, eu não sei. Eu só sei que o Senhor vai prover. Porque Ele sempre proveu. E Ele vai continuar provendo na sua vida. Não fique assustado, não fique com medo, não é? Então, é maravilhoso você saber que você não é mais esse servo. Você não está mais debaixo dessa servidão. Veja o que está em Gálatas 4, 4 a 7. Anote aí no seu boletim. Gálatas 4, 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo. Diga comigo: eu não sou mais escravo. Eu sou filho. O texto está dizendo: agora você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluias, aleluias, aleluias. Em nome de Jesus, vamos destruir todo esse espírito de servidão. Todo esse espírito, né, que massacra, que destrói, né, que rouba de você, que despersonifica você, tirando a personalidade real que você é, a identidade de filho amado do Rei de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Médico dos Médicos, né, daquele que tem todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do seu poder. E Ele não só criou, Ele sustenta todas as coisas. Ele não só te criou, Ele te sustenta. Nos sustentou até agora, continuará nos sustentando com abundância, porque você agora não é mais escravo, você agora é filho, e como filho você é herdeiro. Aleluias, 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 aleluias.
Aleluia, é tão maravilhoso isso, irmãos, que eu fico tão empolgado. Eu fico tão empolgado porque, né, lá em casa nós somos diretamente ali, né, com meu pai e minha mãe, 6 filhos, né? Nós somos, na verdade, 7, porque tem um filho que é filho do meu pai antes de ele conhecer minha mãe. Jovem lá, né? Deu uma passeada mais quente e gerou um filho. Meu irmão, não temos grande relacionamento, mas somos amigos, né? E ele é amigo do meu pai, graças a Deus conseguiu consertar essa relação. Mas lá dentro de casa era 6, cada um com uma personalidade, não é assim? Cada um com um jeito, cada um com um tipo, cada um com uma... Eu não tenho problema dizer que eu era, acho que o pior. Eu era o pior. Eu dava muito trabalho. Eu acho que eu dava trabalho pelos outros 5. Eu fui o mais que apanhou. Eu fui o menino que mais apanhou da minha mãe. Normalmente era 2 a 3 surras todo dia. Surras não, correção. Porque às vezes não dava tempo dela, ela tinha que cuidar de muita coisa. Era o que ela tinha na mão. Não faça isso, mamãe, por favor. Mas às vezes ela estava cortando o negócio na cozinha, eu estava fazendo uma arte ali perto, ela só virava a parte de trás, eu não sei qual era um milagre que a faca não pegava, né? E ela dava uma facada ficou mal, né? Mas ela só, pá, com aquele objeto, né? Dava uma lapada, porque era o que ela estava na mão, e você saía meio marcado dali, né? Mas eu quero dizer para você, isso nunca tirou a minha filiação. Estão comigo? Nunca tirou minha herança. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está com dificuldade, né, de ser um filho que corresponde ao que o pai está chamando você para ser. Você que está com dificuldade, né, de nesse tempo, de viver em obediência, em santidade, saiba, você ainda é filho. Você ainda é filho. Chega mais perto do pai. Vai chegando, vai amadurecendo. Eu era uma criança. Eu amadureci, é ou não é? Hoje eu sou um filho completamente diferente daquela infância que eu vivi. Porque eu amadureci. Hoje sou amigo, sou parceiro do meu pai e da minha mãe. Meu relacionamento mudou. Talvez você ainda está vivendo nessa infância espiritual. É momento de começar a crescer, amém? Mas saiba, você é filho, você é filho, você é filha. Pega isso, pega firme. E você vai dizer sempre, eu sou filho, sou filha. E o Senhor está construindo dentro de mim a identidade real dele em mim. Não desista, não abandone, não abandone. Não é porque só existe uma forma de você deixar de ser filho. Existe uma forma. Às vezes tem uma pregação por aí que diz que não tem como, mas tem sim. Tem sim. Qual é essa forma? É simplesmente, vamos pegar aqui o natural. É importante pincelar isso. É só o filho ir lá na instituição, no cartório, é ou não é? E fazer uma certidão, um documento, rejeitando a sua paternidade. A partir daquele momento, ele deixa de ser filho. Estão me entendendo, sim ou não? E quando os pais for repartir herança, ele não vai receber herança, porque ele renunciou à sua filiação. Estão comigo, sim ou não? Só tem uma forma de você deixar de ser filho de Deus. É se você deliberadamente falar, eu não quero, eu desisto, não me faz bem andar com esse pai. Tira da minha vida o seu nome, o seu sobrenome. Eu não creio que você, mesmo quando você está naquela pior situação da sua vida, quando você está vivendo ou viveu o seu pior momento na sua história, ou se você está vivendo o seu pior momento em termos de fé, a sua fé, né, ela está por um fio. Eu não creio que você está aí rejeitando, você está aí dizendo, eu não quero. Eu creio que você está dizendo assim, Senhor, me apego nesse fiozinho, me tira dessa situação. Me volta para a casa do pai. Me volta de novo. Lembra do filho? Filho pródigo, de Lucas 15?
Ele estava numa situação ruim, estava ou não estava? Ele já tinha pedido herança? Tinha. Ele já tinha ido embora? Tinha. Ele tinha rejeitado a filiação dele. Ele já tinha abandonado. Mas olha aqui para mim. O pai sempre está te esperando. Mesmo quando ele rejeitou. Porque para o pai, ele sente ainda a saudade do filho. Para o pai, o filho, mesmo que ele se deserdou, para o pai, ele ainda espera que esse filho volte. É o que acontece lá. Aquele jovem sai, pega herança, vai, gasta tudo. É uma coisa terrível. Nem sei como que é isso. É pedir, hoje já é difícil, mas imagina naquela época. É pegar a herança do pai e gastar a herança do pai enquanto o pai era vivo. É uma afronta. É ou não é? E usar de maneira terrível. Mas houve um dia que ele voltou. Mas ele voltou com que identidade? De servo. Ele não voltou com identidade de filho. Ele voltou com identidade de servo. Tanto é que ele falou o quê? Os servos de meu pai têm lá muito mais do que eu tenho aqui. É ou não é? Se ele ainda fosse filho, ou tivesse a mentalidade de filho, o que ele ia falar? Meu irmão, meus irmãos têm muita coisa lá em casa e eu vou voltar para a casa do papai. Não, porque o diabo é assim que ele faz. Quando você se afasta, você que está me ouvindo, quando você vai para longe, quando você destrói tudo que o pai havia construído dentro de você, o que o diabo coloca dentro de você? De volta a mentalidade de servidão, a mentalidade de aquele que foi destruído. E era assim com aquele jovem. Eu irei não por causa do pai, nem por causa do que eu sou como irmão. Eu irei porque os servos, os escravos da casa, estão comigo? E aí quando ele chega, o pai o trata como servo ou o trata como filho? Trata como filho. Eu brinco, com isso, que ele tinha uma frase que ele ficava repetindo, eu irei, terei com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Imagina uma viagem longa por dias, ele ensaiando essa ladainha, perseguindo ele. Não é assim às vezes que a gente fica cheio de culpa, cheio de condenação, e aí você fica ensaiando como você vai chegar. Mas quando você chega, você fala aquele negócio, o pai nem ouve. O pai quer você de volta. O pai quer você na casa. E é uma loucura para todos nós. Por que é uma loucura para todos nós? Porque quando o filho chega de volta, o pai lhe dá tudo de novo. Amém ou não amém? Ele dá até o anel. O anel era o direito à herança de novo, que ele havia perdido, jogado fora e destituído. Quantas vezes pessoas têm tanto de Deus numa fase da sua vida, mas eles jogam fora tudo, abandonam, vão viver longe, mas um dia elas voltam, e quando volta, o Senhor restitui a elas. Hoje é dia de restituição. Voltemos para o nosso Deus. E outra coisa, não pensem em ficar longe, por favor. É na casa do Pai, é com o Pai, é que há abundância, Que há abundância. Como ficamos quando nossa identidade é baseada no que fazemos, Nós já falamos, escravos de nossas ocupações, morrendo de trabalhar e fazer coisas. Normalmente pessoas com essa identidade entram em profunda crise quando estão em situação de desemprego, de pressão, vivem sempre em busca de elogios e palavras de afirmação, escravos de nossas próprias acusações, não permitindo o descanso, e muito menos o ócio criativo. Nos tornamos pessoas super responsáveis, agenda lacrada, sem habilidade de desfazer promessas, tornando-se escravas de suas próprias palavras e morrem acusadas por si mesmas. Perfeccionismo é outra forma facilmente desenvolvida por pessoas que vivem debaixo da tirania do fazer. Escravo das acusações de outras pessoas,
ficamos dizendo, pensando, o que elas vão dizer? Vivemos em função das outras pessoas. Precisam o tempo todo de aprovação. Nunca conseguem viver em paz, pois estão sempre buscando aprovação e se sentem destruídos quando são resistidos ou contrariados. Dificilmente sabem separar uma acusação de uma boa observação de ajuda de alguém que o ama. É ou não é? Muito interessante essas partes. Escravos das acusações do diabo. A maior arma do diabo para derrotar uma pessoa é colocar dúvidas sobre sua identidade. Ele usa sempre a palavra será. A preposição se tu és alguma coisa é o mesmo. Será que você é mesmo? Essas mentiras recorrentes de Satanás atuam na nossa mente. Como vencer? Vamos lá, rapidamente. Primeiro, conhecendo as mentiras do diabo. O diabo está descrito sobre ele em Apocalipse. Vamos ver em João 8,44, depois Apocalipse 12,10. João 8,44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele é o que, irmãos? Mentiroso e pai da mentira. É muito importante você saber quem é o diabo, para que quando ele tentar te acusar, você poder claramente saber que é ele que está tentando contra a sua vida. Ele é mentiroso, ele é um acusador mentiroso. Ele é aquela pessoa, de cada 10 palavras que ele fala, 11 são mentira. Já ouviram essa expressão? Esse é o diabo. De cada 10 palavras que ele fala, 11 são mentira. E é nisso que ele atua. Nisso que ele atua no mundo, mas como o mundo não tem filiação ainda, como o mundo é escravo, vive debaixo de uma servidão, o mundo simplesmente obedece ao diabo. É ou não é? Vivem por superação, vivem por fazer, vivem por comparação. Das piores coisas que existe no mundo é quando você fica se comparando. Se compara com o vizinho, se compara com o outro profissional, se compara com o seu amigo, se compara, não é? A igreja fica se comparando com a outra igreja, né? O líder fica se comparando com outro líder. Comparação não vai te fazer crescer. Você pode olhar, agradecer a Deus pela bênção que o outro está recebendo e se inspirar, mas nunca se compare, porque comparação vai tender a te diminuir. Estão comigo, sim ou não? Vai tender a te destruir. Então, por que você pode ouvir testemunhos, ouvir que Deus está fazendo, né? Saber que Deus está movendo em tantos lugares é uma bênção. É uma bênção para você dizer, assim como o Senhor está movendo lá, o Senhor já moveu e vai mover na minha vida. Aleluias, glória a Deus. E se o Senhor moveu daquele jeito lá, pode ser que o Senhor vai mover diferente aqui, não tem problema. O importante é o Senhor mover, glória a Deus, aleluias. É ou não é? Porque você tem essa identidade. Mas o diabo vai mentir o tempo todo para você. O tempo todo, irmãos. Olha, eu estou falando para você porque se há uma área de batalha, a batalha é na mente. É na mente. Temos falado disso aqui muitas vezes e é bom que a gente fale. E se você ainda tem dúvida, vai lá em Efésios 6, né, a partir do verso 10, você vai encontrar de novo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades, contra aquele que atua nas regiões celestiais, o inimigo, aquele que se levanta, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Olha aqui para mim, todo que é sentimento destrutivo, meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa palavra lá no online, por favor, em nome de Jesus, se você está tentando tirar a sua vida, isto não vem de Deus, é um ataque profundo do diabo. Se você está tentando destruir seu relacionamento, seu casamento, por favor, esse é um ataque destrutivo, é do diabo. Deus não veio para destruir, Deus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Abundância.
pense abundantemente, viva abundantemente, seja tudo aquilo que Deus diz que você é. Você é salvo, você é bendito, você é amado, você é filho, você é filha, né? Você é alguém que o Senhor comprou com alto preço, você é redimido, você não tem mais nada para pagar, você não precisa mais ficar se justificando, você não tem mais condenação sobre a sua vida, porque você agora foi salvo, foi liberto, foi transformado, você é abençoado, você é grande, porque tudo que Deus traz para você tem grandeza, porque é para a glória dele, e se é para a glória dele, tudo que ele faz é grande, é poderoso, tem sentido, tem significado, e não tem significado só aqui agora, tem significado eterno. Você foi criado para propósitos, e você foi criado para viver propósitos de Deus. Aleluias. Não deixe o diabo roubar, destruir essas coisas na sua vida. Viva os propósitos de Deus. Conheça a si mesmo. Não é conhecendo a nós mesmos, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Diga comigo, eu sou tudo isso, pela graça de Deus. Aleluias. Eu amo demais ouvir essas palavras, amo estudar e amo ler sobre a vida de Paulo. Paulo que foi tão contundido, que foi Paulo que foi tão atacado em tantas coisas, mas tinha uma coisa interessante dentro de Paulo, não é? Ele tinha consciência de quem ele era, e tudo que ele era pela graça de Deus, pela graça de Deus. Você é tudo isso que nós estamos falando aqui, e muito mais, porque o tempo não dá para falar. Pela graça de Deus. Favor imerecido. Não se apegue em você, não depende de você, pare de lutar, por favor, pare de lutar, porque essa sua luta tem um nome, é o impostor que vive dentro de você que está lutando, é a falsa identidade. Pula nos braços do Pai, e diga para Ele, me carrega Senhor, me leva para onde o Senhor tem, para onde o Senhor quer, me encha do teu Espírito, me faça cada vez mais um homem e uma mulher vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias, 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 conhecendo quem nos fez, oh meu Deus do céu, está aí, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Você é o filho amado de Deus, você é aquele que anda com o Pai, né? E você foi chamado para ser conforme a imagem de Jesus, a imagem de seu Filho. Aleluias. Jesus é bom? Aleluias. Você é bom, porque você é bom. Você é bom porque Jesus é bom. Você tem saúde, glória a Deus? Amém? Porque Jesus tem saúde e você é da mesma imagem, é da mesma forma. Você agora tem autoridade porque Jesus tem autoridade. Jesus abriu o caminho e você vai nas pegadas de Jesus. Por isso você e eu somos discípulos de Jesus. Conheça Jesus, conheça seu Deus, né? Fale sobre Ele, declare Ele, né? Diga quem Ele é o Senhor Salvador, né? Ele é provedor, Ele é Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsidekenu, Ele é a nossa justiça. Ó, você que está sofrendo injustiça nesses dias, meu querido, minha querida, né? Saiba que o Senhor é a sua justiça, Ele está agindo em você e por você. Você que está com medo, firma a sua fé no Senhor. Foi Ele quem te fez e foi Ele quem te abençoou. E por último, os irmãos já podem vir para a gente cantar. Conhecendo os propósitos para que Deus nos fez. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. E afirmando os propósitos eternos de Deus diariamente.
Afirma isso. Nós vamos encontrar muitas vezes essa afirmação: este é meu filho amado, em quem me agrado. Convido você a ficar de pé. Então, uma voz do céu. A voz é de onde, meus amados? Não é do inferno? É dos céus. Levantemos nossos olhos para cima. A voz é do céu. É de lá que vem. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. E aparece 9 vezes na Bíblia esta referência. 9 vezes. Vocês sabem que uma das nossas leis de interpretação é quando uma coisa ou uma expressão se repete muitas vezes. Quando ela se repete muitas vezes, você deveria, eu deveria atentar mais. Eu deveria meditar mais nelas. E esta expressão aparece 9 vezes. Está aí todos os textos bíblicos para você, dizendo quem você é. Por que eu estou dizendo quem você é? Porque a Bíblia diz que assim como Ele é, eu sou. Amém? Assim como Ele foi feito, assim como Ele é, eu também sou feito. Assim como Ele é, eu sou neste mundo. Eu gosto desse versículo que ele fala que assim como Ele é, vocês são neste mundo. Não é? Porque durante muito tempo a gente achou que era só depois da glória, só depois da volta, só depois que tivesse com o corpo glorificado. E deixamos de usufruir tantas coisas preciosas. Mas a palavra está dizendo, assim como Ele é, você e eu somos neste mundo, aqui e agora. Os sinais do reino, as marcas do reino de Deus estão dentro de você, para serem manifestas. E ele diz, este filho, a identidade, de pertencimento, amado, aleluia. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, Ele não tinha feito nenhum ministério ainda. Quanto mais, olha aqui para mim, meu amado, minha amada, quanto mais você saber, quanto mais você entender que você é amado desse Pai e viver debaixo dessa identidade, mais você vai ter alegria em fazer o propósito dele na sua vida, em viver cada dia, aonde você foi colocado, na sua atividade, como pai, como mãe, como patrão, como empregado, como um servidor público, como um autônomo, como um empreendedor, não importa, como um pastor, como um líder, não importa onde você estiver, você vai estar emanando dessa graça, você vai estar ministrando dessa graça, você vai poder focar a sua vida nele, você vai poder fazer grandes obras nele e por ele, mas porque você agora é filho, você agora é filha. Não é porque você agora está querendo agradar um pai que está bravo com você, não é porque agora, seu pastor, seu líder está te cobrando, e você agora sente a obrigação de fazer alguma coisa porque alguém está te cobrando. Não! Faça, porque você é um filho amado. Aleluia. Aquele dia que Jesus está no seu batismo, que o céu abre e aquela voz declara essa bênção, ele sai dali fazendo a obra, é ou não é? Ele sai dali. 2 dos discípulos de João já saem atrás dele, fala, eu quero ser discípulo desse aí, A obra começa naquele momento. Até aquele momento você não ouve basicamente nada de Jesus. Até aquele momento você não conhece nada do que ele tinha feito. Você sabe por quê? Porque não é bom fazer quando você ainda não é um filho amado. Normalmente vai gerar frustração, decepção, amargura, tristeza, desejo de ser muito, apoiado, e aí você nem sempre vai ter aquelas palavras de afirmação para você o tempo todo, e logo você vai se cansar e vai desistir. Mas nesse dia, o Senhor está dizendo, você é um filho amado, você é uma filha amada, você está pronto, eu estou pronto para seguir em direção aos propósitos eternos de Deus. E por último, em quem me agrado? Oh, aleluia. Você é capaz de dizer, eu sou fonte de alegria para Deus?
Eu sei que é difícil. Mas você olha para você e fala assim, mas como? Esse? É esse mesmo. Você é fonte de alegria para Deus. Ele se agrada de você. Ele se agrada de você. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor levanta o rosto dele sobre você e ele te dê a paz. Porque tudo isso não é de agora. Tudo isso é antes da fundação do mundo. Tudo isso ele te escolheu. Ele te escolheu para você ser filho e filha amado. Vamos orar em cima dessa palavra e depois vamos cantar uma canção. Pai, eu quero agora, ó Deus, em nome de Jesus, declarar a tua grandeza. Declarar, ó Pai, quero me unir aos meus irmãos para dizer o quanto o Senhor é bom, quanto que o Senhor é maravilhoso, o quanto que o Senhor abençoa-nos, o quanto nós somos, ó Pai, constrangidos por tanta graça e por tanto amor. E neste dia, mais uma vez, nós nos rendemos, nós nos prostramos ao Senhor e declaramos a nossa necessidade, a nossa paixão, a nossa entrega, a nossa submissão ao Senhor, porque o Senhor nos fez e nos fez para coisas grandes, maravilhosas. E eu sei que isto é só o começo, porque o Senhor é um Deus de recomeços e está sempre começando de novo nas nossas vidas, e está sempre nos levantando para continuar, para avançar vitoriosamente, avançar debaixo, aleluia, da tua bênção e do teu favor. Por isso, ó Pai, expulsamos hoje todo espírito de dúvida, todo espírito, ó, que coloca em xeque quem nós somos. Nós mandamos embora das nossas vidas, nós destruímos, assim, através da tua palavra, todo ataque maligno, porque é o Senhor quem nos serve, é o Senhor quem nos supre, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor que nos faz mais que vencedores. Louvado seja o teu nome para sempre. Abençoa o teu povo, abençoa a casa do teu povo, abençoa os filhos do teu povo, abençoa, Pai, o ministério da igreja, abençoa, Pai, para que nós possamos fazer muito mais conforme a tua vontade e a tua palavra. Nós nos firmamos, ó Deus, numa identidade real, numa identidade no Senhor de filhos e filhas, e lançamos fora toda falsa identidade em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém. Cantemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Declare que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, Teu amor me encontrou. Os pastores, né? Pastores, venham aqui, né? Vamos orar.
Eu era órfão, hoje sou filho. Declare em voz alta: não sou, eu não sou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me... Só as vozes declarem. Não sou mais órfão. Se você... Agora filho Pode continuar. sou. Se você tem ainda lutado muito com isso, vem aqui. Nossos pastores têm muita alegria de orar de maneira bem pessoal com você. Então, se você quiser, ainda no final desse culto, né, confirmar. O que é confirmar? É você ter uma testemunha que vai orar junto com você. A Bíblia diz que se 2 ou 3 confirmarem, pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se você concorda, então se você quer que esses irmãos concordem com você, vem aqui, nós vamos cantando. Os demais irmãos estão liberados, né, para ficar à vontade, conversar, estar. Que você tenha um dia grande, abençoado ainda, que você possa ter uma semana de poder, de glória. Mas aqueles que quiserem aqui uma oração, é mais uma concordância, porque você já é, tá entendendo? Não há dúvida de quem você é em Cristo, amém? Mas a Bíblia diz que quando nós concordamos aqui na terra, é ligado, é feito nos céus. Então vem aqui você que deseja concordar algumas coisas junto com os nossos queridos pastores e pastoras, amém? O Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Ele me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande